Olá! Caminhoneiros fecham estradas e fazem protestos na maior parte do país. Nicolás Maduro conquista novo mandato de 5 anos. E Deus te fez assim e te ama, diz Papa ao homossexual molestado por padre. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Eu sou o Victor Leonardo e a partir de agora você fica com as principais notícias do dia. Aqui ó, no meu ladinho, tá a Judite, a nossa gatinha. Ela que tá aparecendo aqui na tela. Ela é curiosa, né, Judite? Pois é, e a partir de agora você acompanha todas as principais notícias do dia. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua atenção. E vamos então às notícias de hoje, onde nós temos muita coisa acontecendo aqui no nosso país, né? Lembrando um pouquinho antes que você pode entrar em contato conosco através da nossa rede social, o Facebook, que é o facebook.com/WTV Brasil, tá? Então você pode entrar em contato conosco sempre e dar o seu comentário. Daqui a pouco eu vou ler os comentários e vou mandar os abraços, beleza? Então vamos então às notícias de hoje. Então a notícia que para abrir hoje o Fato Brasil é justamente que os caminhoneiros fecham estradas e fazem protestos na maior parte do país. Os protestos estão sendo encerrados agora na parte da noite, mas a Paralisia Nacional de Caminhoneiros deflagrada hoje teve adesão da categoria em boa parte dos estados. Segundo o balanço da Associação Brasileira de Caminhoneiros, a ABCAM, houve participação em 17 unidades da federação. Foram realizadas manifestações diversas, desde pontos de concentração de motoristas à interdição de rodovias. Já o levantamento da Polícia Rodoviária Federal apontou mobilização maior em 21 estados. A ABCOM, aliás, a gente tem algumas imagens aí, ó. Vamos mostrar as imagens aí, ó. Tem algumas imagens aí que são da TV Brasil, tá? TV pública, tá? Dos caminhoneiros fazendo. A ABCAM não informou o número de profissionais que se juntaram ao movimento. A entidade ela reivindica a isenção do PIS, CONFINS e CID e sobre o óleo diesel utilizado por transportadores autônomos. A associação também propõe medidas de subsídio à aquisição de óleo diesel que poderia se dar por meio de um sistema ou pela criação de um fundo de amparo ao transportador autônomo, né? A ABCOM enviou um ofício ao governo federal sobre as reivindicações e, como não teve retorno, convocou uma nova paralisação para segunda-feira. O que eu vou dizer a respeito sobre a paralisação dos caminhoneiros? Nós estamos, eu já tenho alguns anos a mais aí do que algumas pessoas que me assistem e tal, né? Eu estou em breve completando 32 anos de idade. E eu lembro de uma paralisação dos caminhoneiros que ocorreu alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, travou o país inteiro. Na ocasião, os caminhoneiros pediam melhora no frete e nas condições de trabalho, o governo teve que aderir. E só depois de dias de paralisação, o governo aderiu, né, entrou em um acordo com os caminhoneiros e eles voltaram a rodar. Como o Brasil é um país rodoviário, uma greve de caminhoneiros paralisaria muita coisa, porque nós dependemos e muito dos caminhoneiros. E os caminhoneiros não estão errados não em fazer em pedir melhores condições. Afinal, os combustíveis subiram assustadoramente, assim como tudo. E como o combustível sobe também os mantimentos. Por quê? Porque precisa dos caminhoneiros para levar os mantimentos para chegar até o supermercado e que chega até as nossas mesas. É um efeito cascata. E o caminhoneiro hoje está tendo que quase pagar para trabalhar. Sempre foi ruim. Desde a última paralisação, o caminhoneiro reclama de que a situação é ruim. Deu uma melhorada por um tempo, mas como o nosso país está numa recessão gravíssima, o caminhoneiro não... Aliás, eu acho que até demorou muito para que os caminhoneiros se posicionassem dessa maneira. Eu espero que o nosso governo Ameba Temer, ele faça alguma coisa. Por que eu digo ameba? Porque é um governo estático.
Ele só reage, e reage tardiamente, né? Por que eu digo isso? Porque, como eu li, vou reler, a ABECAM, que é a Associação Brasileira... Desculpa, peraí que eu vou pegar aqui o nome certinho dela. A Associação Brasileira de Caminhoneiros, a ABECAM, enviou um ofício sobre o que eles estão pedindo para o governo federal, que até o fechamento da nossa edição, agora são 8 horas e 41 minutos, não teve retorno. E se não teve retorno, vai ter uma nova paralisação. E dessa vez dizem que vão travar mesmo, que vão paralisar e não vão arredar o pé. Eu disse que eu sou a favor de paralisação aqui, não importa a categoria, é greve. Se é greve, então faz greve. Mas o governo tem que se mexer. Se a paralisação ocorrer e acontecer mais problemas em razão dela, a culpa não é dos caminhoneiros. A culpa é do governo, que não presta nem para responder o ofício. Emergencial, na minha opinião. Porque quando você tem os caminhoneiros travando estradas no país inteiro e parando o escoamento de produção por um dia, isso para mim é emergência. O governo teria que se posicionar hoje. Talvez esteja esperando o Jornal Nacional, né? E aliás, agora a gente concorre com o Jornal Nacional, né? Nossa, Vitor, você quer concorrer com o Jornal Nacional? Por quê? Porque nós mudamos de horário, agora a partir das 8h30. Entramos com 5 minutinhos aí de atraso. Desculpem, é o nosso primeiro dia nesse novo horário, mas... Enfim, independente, quem assiste Fato Brasil não gosta de assistir Jornal Nacional. Então, se você quer ter uma notícia bem informada, com um comentário inteligente, pode vir assistir aqui o Fato Brasil. Não liga pro cenário, não. A gente vai mudar o cenário para um cenário mais bonito, em breve. E não liga que às vezes aparece a Judite, não. Afinal, amamos os gatos, amamos cachorros e animais. E é por isso que nós somos uma empresa que é humana. E é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês. Para ver robô, vê a Globo, tá? É isso. E vamos então a outra notícia. O Nicolás Maduro conquista um novo mandato de 5 anos. Tem gente que vai adorar, que tá louco para ver meu comentário sobre isso, né? Pois é, né? Então ele iniciou um mandato novo, venceu as eleições que aconteceram nesse final de semana na Venezuela e você acompanha os números e tudo que aconteceu no VT. Roda aí. A vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de domingo já era esperada. Nicolás Maduro Moros com 5.823.728 votos. Ele foi reeleito com 5.800.000 votos para um novo mandato de 5 anos. Mas as eleições também foram marcadas por uma abstenção recorde. Apenas 46% dos 20 milhões de eleitores foram às urnas num país onde o voto não é obrigatório. O resultado tampouco foi reconhecido pelo segundo colocado, Henry Falcón, que ficou em segundo lugar com 1.800.000 votos. Ele acusou o governo de ter usado pressão política e chantagem econômica para induzir os eleitores a votar em Maduro. Com esses mecanismos de coação, jamais podemos aspirar a uma vitória, disse. Jamais podemos aspirar. As denúncias se referem aos chamados pontos vermelhos, barraquinhas montadas pelo governista Partido Socialista a 200 metros dos centros de votação. O governo pediu aos eleitores que passassem por lá para mostrar a carteira da pátria, um cartão eletrônico usado para obter produtos subsidiados num país que enfrenta escassez de alimentos e remédios. Milhares de venezuelanos que fugiram da crise para os países vizinhos aderiram à campanha de abstenção promovida pelos maiores partidos da oposição. Aqui na Argentina, houve um protesto no dia da eleição. Não podemos legitimar uma fraude. As eleições não são legítimas porque muitos líderes da oposição foram presos ou proibidos de se candidatar. Por outra ficha do mesmo regime. Hoje, os ministros das Relações Exteriores do G20 se reúnem em Buenos Aires. O grupo representa as 20 economias mais desenvolvidas, entre elas o Brasil. E a eleição venezuelana deve ser discutida. A Argentina, anfitriã do encontro, tem condenado duramente o regime de Maduro por considerá-lo antidemocrático. Vários países, entre eles Colômbia, Chile e Estados Unidos, já avisaram que não vão reconhecer os resultados. Eu já vou comentar sobre o Nicolás Maduro. Aliás, o que eu vou falar sobre a Venezuela? Eu vou falar rapidamente aqui sobre a Venezuela.
A Venezuela, gente, está acontecendo uma crise institucional muito grave na Venezuela, né? E muitos partidos de esquerda brasileiro, eles apoiam o Nicolás Maduro, assim. Mas eu acredito que antes da gente olhar para o problema da Venezuela, a gente precisa corrigir o nosso problema aqui, né? Eu acho que nós, brasileiros, a gente não tem autonomia nenhuma para ir botar o dedo na Venezuela, porque aqui nós também estamos com um governo que não é legítimo. Então quem somos nós para falar alguma coisa da Venezuela, não é verdade? E é triste o que acontece lá. Eu também acho que a eleição não foi legítima, não. Me desculpa, mas não foi, não. Não, mas que o povo estava... Gente, o povo lá está subjugado, né? E eu sei que tem pessoas aí que não concordam comigo, mas a minha opinião é essa. Eu acho que qualquer governo, seja capitalista ou socialista, que impõe uma ditadura para o seu povo, não é legítimo, não deveria estar acontecendo. É a minha opinião. Mas eu acho que a gente tem que olhar primeiro para o nosso país, né, antes de botar o dedo no país no país vizinho. Aí a questão econômica, a questão social, né? Eu tenho duras críticas à Venezuela, com certeza. E eu acho que foi como eu falei sexta-feira. Nós estamos recebendo milhares de imigrantes venezuelanos e temos que tratá-los bem e recebê-los de braços abertos. Afinal, nosso país é tão rico que, em meio a toda essa corrupção, a gente ainda tem condição de ajudar pessoas refugiadas, né? Então a gente precisa pensar um pouco, às vezes, ter um pouco de coração nessa hora. Antes de continuar o jornal, eu recebi aqui no Facebook, o Marco Antônio Simone mandou para mim uma mensagem aqui falando sobre um pedido de socorro. Eu acho que ele está falando aqui sobre a telefonia móvel no bairro do Jardim Coronel, em Itanhaém, em São Paulo. Ele mandou um texto grande aqui. Eu vou pedir, Marco Antônio, que você, aí na nossa fanpage, nós temos aí, eu vou ler depois, eu não consigo ler tudo agora, porque eu estou ao vivo, mas a gente vai dar uma atenção, sim, vamos denunciar esse descaso aí das operadoras. Porque sim, as operadoras só querem grana. Né? Agora, para ajudar na qualidade do sinal, elas estão pouco se ferrando. E, na verdade, as operadoras, que por trás das operadoras estão as grandes empresas de comunicação, NET, né, Vivo, entre outras aí, né? TIM, tal, todas elas, né? Elas querem, inclusive, limitar a nossa internet fixa, sabia? Então não é só móvel, não. No fixo também o bicho tá pegando. Então eu vou dar uma atenção, sim. Eu vou ler esse texto e aí a gente entra em contato com você, tá? Se você puder mandar por mensagem, a gente tem o inbox da fanpage aí. Na nossa fanpage tem um inbox e a Judite está aqui toda atiçada. Manda também por inbox pra gente para lembrar. Judite, não apareça no vídeo, Judite. Ela é muito linda, ela é muito fofa. E eu também gostaria de mandar um abraço aqui, ó, pro Márcio Megias também, que mandou um oi aqui, tá sempre mandando oi. O Márcio Megias, ele é santista roxo, assim. Tá sempre falando mal aí do Palmeiras e tal, e etc. Vamos lá. E os serviços do INSS podem ser solicitados por aplicativo a partir de hoje. Eu dei essa notícia na semana passada e a partir de hoje, serviços básicos serão feitos exclusivamente pelo site do INSS ou pelo 135. Vamos ver o VT e entender melhor. Quem for realizar o pedido de aposentadoria contará com a nova facilidade. A partir desta segunda-feira, com agendamento online, através do aplicativo Meu INSS. A mudança beneficiará os usuários do serviço, desafogando as filas das agências. Vale também para quem for solicitar o salário maternidade. Desafoga as filas, desafoga os segurados nas agências, para que os servidores das agências eles tenham mais tempo disponível para poder fazer justamente essas análises que estejam pendentes através da solicitação automática. O segurado pode acompanhar o andamento do processo através de protocolo virtual. A medida também deve agilizar a concessão do benefício e vai diminuir a falta de vagas. O segurado ele já pode entrar no sistema e fazer a sua solicitação. E a partir dali, estando tudo ok, ele já libera a concessão. E na modalidade antiga, que é a que a gente está utilizando até a sexta-feira,
ele teria que ligar, agendar, esperar essa data do agendamento, que demora em média 30, 60 dias, para que depois dessa data, no local em que ele fosse atendido, seja concedido o benefício. Então ele pula essa etapa e para o segurado muitas vezes é beneficiado na questão do tempo. Se estiver tudo ok, a partir dali já dá entrada e o benefício já é concedido automaticamente. Só será necessário comparecer até a unidade de atendimento se houver alguma pendência na documentação. Senhor Genival Martins acredita que o novo método de agendamento deve facilitar a vida do cidadão. Todo mundo, qualquer coisinha, fica o dia todo para saber da informação desse tamanho. E na internet é rápido, vê logo se tem direito, se não. Eu só espero que realmente funcione o serviço da internet e não seja como o site do Ministério do Trabalho, que para você agendar um atendimento, para você, por exemplo, fazer uma inscrição na carteira de trabalho, você tem que pedir um milagre divino, né, praticamente. Né, que nós temos aí, para você ter uma ideia, tem um amigo que está tentando tirar o MTB de jornalista, tem que agendar, e está há 1 ano e não consegue fazer o agendamento, porque são poucas vagas por dia, e de vez de deixar agendar para 4, 5 meses depois, não, eles só pode para o mesmo mês e acaba tudo sempre em um dia só, assim, sabe? É uma zona. E não pode agendar por telefone nem presencialmente, então aí complica mais ainda a situação. Antigamente dava, agora não dá mais. É complicado isso. Eles dizem que é mais fácil liberar só 1 mês de agendamento. Antes você esperava 3, mas era atendido. Agora você espera 1, mas se você conseguir agendar, né? Então eu espero que no INSS não seja dessa maneira. E aconteceu nesse último final de semana a virada cultural. Eu fui, gostei muito, inclusive, né? Virada cultural em São Paulo, que atraiu cerca de 3 milhões de pessoas. Vamos ver aí como foi tudo. Roda aí. Foi o fim de semana mais frio do ano aqui na capital paulista. Mas as temperaturas baixas não afastaram o público da virada cultural. Teve música no trio elétrico e nas dezenas de palcos. Um dos pontos altos da madrugada de sábado para domingo foi o show de Elza Soares. Foi a primeira apresentação da cantora depois do lançamento do novo disco, Deus é Mulher. A fome está por toda parte. A festa continuou madrugada dentro e a empolgação não caiu durante todo o dia no domingo. À tarde, Sidney Magal subiu ao palco oferecendo um mundo de sensações para o público. É fundamental que as pessoas possam se divertir gratuitamente. É a primeira vez que eu me apresento à tarde, aí a gente fica sentindo falta da iluminação, daquela loucura toda. Esse ano, a virada cultural contou com uma novidade que agradou crianças e adultos. Um parque de diversões com carrinho de bate-bate, barco viking, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Enes estava acompanhado da esposa e da filha de 1 ano e 7 meses. Várias classes sociais, etnias, se encontrando assim no domingo desse de sol, é uma boa opção aí pra gente estar se conhecendo. O sol já tinha ido embora no domingo quando uma das últimas atrações, Glória Groove, empolgou o público da Praça da República, uma das maiores do centro da capital. Nunca pensei que isso fosse ser possível, mas, enfim, a arte drag junto com a música me possibilitou isso tudo acontecer agora. Eu tô muito feliz. Depois de quase 1000 atrações em 24 horas, a virada cultural terminou deixando saudade. Pena que tá acabando, né? Pena. Vai daqui no ano que vem? Sim, vou. Eu moro aqui do lado, eu moro no centro, né? Então eu tô na virada. Legal, e foi legal mesmo, foi bem bacana. Infelizmente, né? A virada estava bem menor do que nos anos anteriores, porque o nosso antigo prefeito aqui de São Paulo, o famoso gestor, João Dória, tentou descentralizar a virada cultural no ano passado e acabou com... tanto que no ano passado foi 1 milhão de pessoas só, porque quase que ele acabou com o evento. O nosso atual prefeito, que era o vice dele, retomou, ainda manteve as atrações em alguns pontos dos bairros, mas focou de novo a virada cultural no centro, o que deu certo. Eu senti falta de alguns palcos e tal, mas dei uma olhada por tudo lá e tal, vi muita coisa legal, né? E eu acho que eventos como esse revivem o centro de São Paulo, que está abandonado.
Então isso é muito legal a gente ocupar o espaço da cidade. Isso é muito importante. Isso em São Paulo, mas para dar exemplo para as outras cidades aí. É importante nós ocuparmos a cidade, porque a cidade é nossa, não é do crime, entendeu? É isso, é a minha opinião. Tava um policiamento grande, né, bacana. Claro, a gente tem que se proteger para não ter celular furtado, porque muito vagabundo vai também para poder assaltar, para poder fazer besteira, mas num balanço geral foi tudo bem. A não ser por esse vídeo que está rondando as redes aí, ó. E, nossa, tá todo esticado esse vídeo aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse vídeo ficar melhor. Aí, ó. Do meu lado, vou colocar ele do meu lado aí. Tá vendo aí, ó? Isso aí é o povo. Deixa eu ver. Então esse vídeo aí, gente, que vocês estão vendo aí do lado, ó. Aqui do lado, aqui, ó. Esse vídeo, tá vendo? É uns vagabundos quebrando uma viatura de polícia. E infelizmente, a festa muito bonita acontecendo, vários shows. Aí o cara sai de casa, né, pra ir fazer isso numa viatura de polícia. Desculpa, gente. Protesto nada. Protesto nada. Você sair da sua casa pra assistir um show, pra se divertir, sabe, pra ocupar o centro apoiado. Agora você sair de casa pra fazer isso? Ah, me desculpa, meu amigo. Me desculpa. Pode falar o que for. Isso aí eu não tenho o que fazer. Coisa de vagabundo. E são esses vagabundos que acabam com eventos culturais assim gratuitos. Eles que dão margem pra esse pessoal aí fascista ficar falando merda de evento cultural de gente ligada à cultura e à arte. Nós não podemos deixar esses vagabundos roubar o social, a arte das pessoas. Isso não é coisa que se faça numa virada cultural. Isso não tem nada a ver com o movimento cultural da cidade. Que a gente tem que deixar isso bem claro. E não apoiar esse tipo de coisa. Você viu que o cantor também tá falando que aquilo era vandalismo. E é vandalismo mesmo, é vândalo, é vagabundo e precisa ser tratado com o rigor da lei. Mas tanta gente não é tratada com o vigor da lei no nosso país, né? Gente, eu tô quase assim... Mas assim, no geral, a virada cultural foi muito boa. Os shows que eu assisti muitos shows, até de artistas que eu não conhecia tanto. Isso que é o legal da virada. Você acaba conhecendo mais. Assisti Lambada, Vivalesca Popozuda lá do alto, porque eu fiquei longe, né? Porque imagina, grandão desse jeito não dava, porque aí veio a Gretchen depois. Enfim, vários shows aí para entrar na memória das pessoas e que venha numa nova virada cultural até melhor e maior no ano que vem. E se Deus quiser e a Prefeitura de São Paulo nos permitir, estaremos cobrindo no ano que vem aí novamente, retomando a tradição de cobrir as viradas culturais como nós temos aqui na WTV Brasil. Vamos então agora para a previsão do tempo para o Brasil e a específica para São Paulo e Rio de Janeiro. Roda aí. A massa polar mais forte do ano até agora invadiu o centro-sul do Brasil e provocou diversos recordes de frio. Entre as capitais, tivemos recordes em todas do sul, do centro-oeste, também em Rio Branco, São Paulo, Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Esse ar polar ainda vai ficar pelo centro-sul do Brasil e na madrugada desta terça-feira será a vez de Vitória bater recorde. O centro-sul do país segue com pouca nebulosidade. Uma nova frente fria vai chegar à região sul, mas desta vez com fraca intensidade. O mar segue agitado na costa do sul e do sudeste, com risco de ressaca. E a outra frente fria chegou enfraquecida ao litoral da Bahia e atua na região nesta terça-feira. No extremo norte do Brasil, a aproximação da zona de convergência intertropical forma novamente nuvens carregadas. O sul do Brasil começa bem frio nesta terça e há risco de geada nos 3 estados da região. Também pode ocorrer geada na Serra da Mantiqueira.
Tempo segue ensolarado nesta área mais clara do interior gaúcho até BH e Cuiabá. E o frio começa a diminuir apenas no Acre e em Rondônia. A frente fria provoca chuva no litoral da Bahia, inclusive em Salvador, com até moderada intensidade. E pelo extremo norte, entre Roraima e o litoral do Ceará, ocorrem várias pancadas de chuva com risco de chuva forte. A mínima prevista é de 10 graus em Porto Alegre, 9 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro. Em Cuiabá, a máxima de apenas 26 graus e a temperatura chega aos 34 em Teresina. O ar seco de origem polar se espalhou pelo estado de São Paulo e, como previsto, derrubou as temperaturas mínimas nos últimos dias. O frio chegou abaixo de 0 grau em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e a capital paulista bateu recorde de frio nesta segunda-feira, com a madrugada mais fria do ano. A mínima foi de 9,3 graus pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E o ar polar ainda vai influenciar o estado nesta terça-feira. O amanhecer vai ser frio na região metropolitana. Há condições até para nevoeiro. Depois, o sol brilha forte, o céu fica azul sem condições para chuva. À tarde, as temperaturas sobem um pouco, mas vai ser uma tarde bem amena. Na capital, mínima de 9, máxima de 23 graus. São Bernardo do Campo terá mínima de 8 graus, máxima de 21 graus. A semana vai seguir com temperaturas baixas. Na próxima quinta-feira, uma frente fria deve passar pelo litoral de São Paulo. O ar seco de origem polar avançou sobre o estado do Rio de Janeiro e provocou queda nas temperaturas em muitas áreas da região. A cidade do Rio registrou a madrugada mais fria do ano nesta segunda-feira, com temperatura mínima de 11,4 graus pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E a chance de um novo recorde de frio para a madrugada desta terça-feira. O sol brilha forte no Grande Rio, o céu fica azul sem condições para chuva. À tarde, esquenta um pouquinho. E no litoral, o mar vai seguir agitado, ainda com risco de ressaca. Na capital, a mínima prevista de 11, máxima de 28 graus. Em Magé, mínima de 13, máxima de 26 graus. Ainda esta semana, uma frente fria vai passar pelo litoral do Rio de Janeiro e trazer umidade, mantendo as temperaturas baixas na região. Pois é, né? Eu voltei com a previsão do tempo, a gente tinha tirado a previsão do tempo do Fato Brasil, mas o pessoal reclamou, o pessoal falou que gosta de saber se vai congelar ou morrer de calor no dia seguinte, né? Então a gente colocou de volta. Vou mandar uns abraços aqui antes dos meus comentários finais, ó. O Marco Antônio Simone falou, obrigado por me ajudar, disponha, Marco, a gente vai conversar. Maria Aparecida, manda também um beijo, que falou, joia, um beijo. Márcio Mergias falou, boa noite, Márcio. Ele reclama que eu não vejo, mas, Márcio, você tem que entrar e ficar assistindo. E aí esperar eu responder, né? Senão também não adianta, né? E o Regilano Oliveira, meu amigo, diz o seguinte, ó, você se espalhou ontem, né? Ontem nós nos vimos, e aí, porque eu falei da virada cultural e tal, mas não, Regi, a virada cultural foi antes, né? E Regi, meus comentários finais, dá uma olhada aí, que você vai entender uma crítica que eu vou fazer ali, tá? Mas fica... E aí ele falou assim, ó, cuidado pra não derrubar o Facebook, né? Porque na sexta-feira o Facebook tava uma porcaria, né? E aí, na hora que eu fui dar meus comentários finais, ele caiu, né? Então ele tá falando pra tomar cuidado, que é o peso da comunicação aqui, né? E é o seguinte, ó, os meus comentários finais são a respeito dessa notícia. Deus te fez assim e te ama, diz o Papa a homossexual molestado por padre, né? O chileno Juan Carlos Cruz, que sofreu abuso sexual de um padre pedófilo, afirmou que o Papa Francisco disse a ele que Deus o fez gay. O ama assim e a mim não importa, segundo o jornal espanhol El País. Esse seria um dos comentários mais progressistas já feitos pelo pontífice sobre homossexualidade. De acordo com o relato feito à publicação, Cruz recentemente teve uma longa conversa, em particular com o Papa, na qual falou sobre os abusos que sofreu e a falta de ação por parte dos bispos sobre as denúncias. Haviam dito a ele que eu era praticamente um pervertido. Expliquei que não sou a reencarnação de São Luís Gonzaga, mas também não sou uma pessoa má.
tento não fazer mal a ninguém. Então ele me disse, Juan Carlos, você ser gay não importa. Deus te fez assim, te ama assim e a mim não importa, contou o chileno ao País. E ele também afirmou que Francisco pediu perdão em nome do Papa e da Igreja por tudo que Cruz passou. O que eu posso falar sobre essa ação? Primeiramente, palmas pro Papa. Palmas pro Papa, tá super correto. Tava na hora mesmo de um líder católico começar a pedir desculpas e rever questões que há tantos anos assolam a Igreja Católica. Lembrando que abusos são cometidos diariamente, não apenas sexuais, em diversas igrejas e organizações religiosas. É muito importante que as pessoas, elas não tenham medo de denunciar e fazer o que é certo dentro dessas instituições. Muitas vezes, padres e pastores e líderes religiosos acabam tendo posicionamentos que ferem as pessoas, os fiéis, as pessoas que acreditam na palavra, naquilo que é pregado pela instituição, pelo ciclo religioso, enfim, eu não quero entrar no assunto religioso, e sim na institucional, e as pessoas ficam caladas porque acham que falar contra um líder é ir contra uma entidade superior, como Deus e entre outras, dependendo da religião. É necessário que a gente proteste sim, porque ao falar não para aquele abuso dentro da sua instituição religiosa, é ajudar toda a instituição a manter uma qualidade e a extirpar verdadeiros eu ia falar um nome aqui, mas é melhor não falar. Mas a extirpar comportamentos que ferem pessoas. Eu acredito que igrejas, principalmente, entre outros lugares de culto, são importantes para o ser humano que busca uma paz, busca um esclarecimento em algo muito além da ciência ou de algo físico. É importante que os líderes tenham essa capacidade e parem, e pensem, e escutem quando os fiéis assim o reclamam. Isso é muito importante. E não ficar com medo de falar contra uma autoridade, dizendo que vai ser amaldiçoado ou para ir para o inferno, porque você vai, ou então que você está indo contra Deus ou uma entidade que é cultuada no lugar, porque você não deixou que essa autoridade venha e faça algo que você não concorda ou te machuque de alguma maneira. Então, parabéns ao Papa, que outros líderes religiosos sigam essa mesma linha e parem de ficar machucando as pessoas e parem de serem preconceituosos e às vezes fascistas, impondo sua verdade como a única, e não é assim. É isso. Eu vou parar aqui, porque senão daqui a pouco eu vou levar um processo. Tá bom? É isso aí, gente. E assim eu vou ficando com o Fato Brasil de hoje. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, pela paciência. Esse foi o nosso Fato Brasil. Entrei atrasado, estou saindo um pouco atrasado. E se você perdeu o programa, logo ele vai estar no nosso YouTube da WTV Brasil. E amanhã eu volto com mais um Fato Brasil, sempre agora, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, ao vivo, aqui na WTV, na nossa fanpage e no nosso site. Tchau, pessoal, e até amanhã. Tchau!